Olá, oitavo ano do Colégio Malé. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Bom, o nosso tema de hoje será sobre o uso dos conectivos. Vamos conhecer sobre esse conteúdo e eu peço que vocês peguem o livro e abram na página 223, ok? Vamos lá? Bom, para nós iniciarmos aqui, nós temos um cartoon. Eu vou lê-lo aqui no meu livro, ok? Bom, primeiro, nós temos aqui um casal conversando e aí começa ele falando: "É o nosso fim, querida. Os cientistas confirmaram que dentro de algumas horas um enorme meteoro vai se chocar contra a Terra. E aí no terceiro quadrinho, e toda a vida no planeta desaparecerá. E aí no quarto quadrinho, ela fala, então, espera aqui. Vou ali vestir um tubinho preto que combina bem com qualquer ocasião. Bom, como todo cartoon, existe uma crítica, né? Sendo feita. Então, vamos identificar aqui a abordagem desse texto. Bom, respondendo então à primeira pergunta. O cartoon é um gênero textual marcado, entre outras coisas, pela abordagem crítica de um tema. E o que o autor está criticando nesse texto? Bom, nós já entendemos que ele anuncia algo que está por acontecer, né? No caso aqui, ele diz para ela que dentro de algumas horas um enorme meteoro vai se chocar contra a Terra. Não é isso? Então, nesse caso, a partir desse anúncio, o desespero dele dizendo que todo o planeta vai ser destruído, vai desaparecer. Então, lá no último quadrinho, a resposta dela a toda essa informação, a esse anúncio desesperador do interlocutor, ela diz o seguinte: então espere aqui, vou ali vestir um tubinho preto que combina bem com qualquer ocasião. Ou seja, está criticando a superficialidade, né, dessa mulher em relação à ocasião. O que ela pensou? Vou vestir alguma coisa que combine com essa situação. Está preocupada com a aparência, independente da situação que está acontecendo. Então, a crítica aqui é sobre isso, sobre essa superficialidade, sobre essa futilidade de se vestir, né, independente, ou querer aparecer, mostrar algo independente da situação vivenciada, tá? Então, essa foi a crítica do cartoon. Então, vamos lá para o número 2. No segundo e terceiro quadrinhos, o homem anuncia à mulher que uma tragédia está para acontecer em poucas horas. Que tragédia é essa? Nós já lemos, né? É um meteoro que vai se chocar contra a Terra. Lê número 3. Qual é a reação dela diante desse anúncio? Então, é uma reação de vou me trocar, vou vestir um tubinho preto, né, que combina com a situação, né? Uma reação nada esperada pelo seu interlocutor. E no número 4, no terceiro quadrinho, qual é a relação de sentido expressa pela palavra e? Então, vamos ver aqui. E toda a vida no planeta desaparecerá. Ou seja, como consequência, é isso que vai acontecer, tá? Então, esse E, ele fez um papel de conectar a ideia do segundo quadrinho com a ideia do terceiro quadrinho. E no último quadrinho, qual a relação de sentido expressa pela palavra então? Então, ele começa assim, ó. Então, ela fala, então, espere aqui, vou ali vestir um tubinho preto que combina bem com qualquer ocasião. Ou seja, isso então traz uma ideia de conclusão, né? Conclusão em relação a tudo que foi dito a ela. Bom, então, agora vamos prosseguir. Em um texto, algumas palavras atuam conectando, ligando palavras, orações, períodos. Essas palavras chamadas de conectivos, tá? Então, tanto esse e quanto esse então, que conectaram aqui, olha, esse aqui, por exemplo, conectou
uma outra oração, dando continuidade ao que foi dito anteriormente. Aqui trazendo uma ideia de conclusão, também conectando o terceiro quadrinho ao quarto quadrinho. Esses conectores que nós estamos falando estabelecem uma relação de sentido entre os termos conectados, como eu expliquei para vocês, tá? Os sentidos. Os cientistas confirmaram que, dentro de algumas horas, um enorme meteoro vai se chocar contra a Terra e toda a vida no planeta será destruída. Então, nós temos aqui em destaque alguns conectivos para exemplificar para vocês. Os conectivos têm essa função de ligar orações, períodos, palavras, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, aqui, ó, os cientistas confirmaram que, tá? Eu tenho aqui, ó, um conector, eu tenho um conector também contra, tenho um conector e o no. Vamos identificar o valor semântico de cada um deles? Bom, nesses períodos, as palavras destacadas funcionam como conectores e, portanto, expressam relações semânticas. Como assim relações semânticas? Eles vão trazer um valor de significado, vão trazer um sentido para o meu texto, tá? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, ok? Bom, primeiro esse que relacionou duas orações. O contra expressou uma noção de encontro, tá? Ele fala aqui, ó, no exemplo lido, ó, vai se chocar contra a Terra, ok? Então, expressa uma noção de encontro, tá? Vai de encontro à Terra. E o e expressou uma ideia de adição, que ia acontecer isso e isso, tá? E o no, que é a junção, né? A combinação de em mais o, indicando, trazendo uma ideia de lugar, tá? Bom, a presença dos conectivos em um texto facilita a leitura e contribui muito para torná-lo coerente, claro, não é isso? Por essa razão, eles são importantíssimos para a produção de sentido. Os conectivos mais importantes são as conjunções, tá? Nesse caso aqui, olha, aqui não é uma conjunção e nem aqui, tá? Eu tenho aqui o e como conjunção, tenho o que também. Agora, vamos identificar e vamos conhecer, tá? As conjunções, o seu uso, quais são elas, ok? As conjunções são palavras invariáveis. Primeira informação importante, elas não vão flexionar em relação a número, em relação ao gênero, elas sempre serão invariáveis, ok? E elas vão ligar orações ou termos de uma oração. Como todos os conectivos, as conjunções também expressam relações de sentido. Para entender melhor, observe esses dois períodos abaixo. Digamos que eu tenho aqui, ó, Marcos estudou muito. Ponto. Finalizei aqui o meu período. Inicio um outro período. Marcos não tirou uma boa nota. Podemos perceber que há uma relação de oposição entre esses dois períodos, certo? Bom, por que há uma ideia de oposição? Ele estudou muito. Ele não tirou uma boa nota? Não é isso que o Marcos esperava. Se ele estudou muito, consequentemente, ele espera tirar uma boa nota. Bom, então aqui prosseguindo. Como estudou muito, Marcos deveria ter tirado uma boa nota, mas não tirou. Assim, poderíamos expressar essa relação com uma conjunção mais. Olha aqui como ficaria muito mais adequado se eu usasse essa conjunção para ligar esses dois períodos. Marcos estudou muito, mas não tirou uma boa nota. Então, esse mais aqui traria para essa união, para essa ligação, tá? Que ele fez aqui nesse caso, uma relação de oposição de ideias. Então, eu tenho Marcos estudou muito, mas não tirou uma boa nota, trazendo uma ideia de oposição em relação àquilo que se esperava que acontecesse, tá? Porque se ele estudou muito, ele gostaria de alcançar uma boa nota, ok? Então, esse mais tem um valor semântico de oposição, de adversidade, quando
quando ele uniu essas duas orações, ok? Vamos ver aqui outros exemplos? Agora, analise essa outra oração. Marcos estudou muito imaginando, ponto. Faz sentido para vocês uma oração desse jeito? Claro que não, falta alguma coisa, né? Imaginando o quê? Bom, vamos lá. Como você certamente percebeu, essa oração está incompleta. Marcos estudou muito imaginando alguma coisa. Por quê? Quem imagina, imagina algo. É um verbo transitivo direto. Então, exige o quê? Um complemento, certo? Então, vamos completar aqui. Marcos estudou muito imaginando que tiraria uma boa nota. Então, eu utilizei agora o que para dar continuidade para esse complemento que está faltando. A conjunção une a primeira oração à segunda, ok? Então, temos aqui os exemplos sobre o uso desses conectivos, dessas conjunções ligando essas orações. Bom, agora eu vou trazer para vocês um slide mostrando todas as orações coordenadas e seus valores semânticos, ok? Vamos lá, então? Eu trouxe para vocês uma charge aqui para mostrar para vocês essa ideia, tá? Da conjunção. E aí, vai fazer prova para o Enem? Não, vou fazer nem e nem. Nem trabalhar, nem estudar. Professora, esse nem e esse nem são conjunções? São conjunções. Agora, por quê? Reparem que aqui eu tenho nem trabalhar, eu estou diante de uma oração e também existe uma outra oração que é estudar. Então, nem trabalhar e nem estudar. Existiu aqui uma ideia de soma. Como assim uma ideia de soma? É uma ideia de adição, mas é uma adição negativa, porque eu não vou fazer uma coisa e não vou fazer a outra, ou seja, nem trabalhar e também não vou estudar. Então, ele somou duas ideias que ele não vai fazer. Então, esse nem e nem, ele estabelece uma ideia de adição. Professora, mas adição? Como assim? Ele está negando. Não importa, mesmo que haja uma negação, por exemplo, ele estudou e trabalhou, tá? Eu vou usar os mesmos verbos que aqui estão, ó. Eu vou trabalhar e estudar. Eu vou fazer uma coisa e depois a outra, certo? Trabalhar e estudar. Ok, então eu tenho ideia de soma. Perfeito. E agora, nesse caso, negando algo que eu não vou fazer. Eu não vou trabalhar e não vou estudar. Então, esse nem traz uma ideia de e não, tá? Então, também ele estabelece uma soma entre duas orações, nesse caso aqui, né? São duas ações que ele não fará, porém, trazendo uma ideia negativa. Não vou trabalhar, nem vou estudar. Não vou fazer uma coisa e nem a outra. Então, tanto o nem empregado aqui, quanto vou trabalhar e estudar, ambos vão trazer um sentido de soma para essa oração, tá legal? Vejamos aqui algumas das conjunções. Nós temos as conjunções aqui, que são chamadas de coordenados, mas isso não vem ao caso, porque nós não vamos aprender agora exatamente para classificar em coordenada ou subordinada. Nós apenas vamos aprender quais são as conjunções, tá? E qual o valor que elas estabelecem dentro de uma oração. Então, eu tenho aqui as aditivas, elas vão indicar adição, tá? Lembra de aditiva, adição. Bom, dá para estabelecer essa relação aqui para auxiliar vocês na compreensão. Então, como assim uma ideia de adição? Como eu acabei de mostrar para vocês agora, tá? O E traz essa ideia. Ele canta e dança, tá? Ele trabalha e estuda. Ele
pinta e borda, tá legal? Então, esse e traz uma ideia de soma, de adição entre duas palavras ou orações. Eu também tenho também e tenho nem, como eu acabei de apresentar para vocês. Normalmente nem e nem, ok? Não só, temos aqui algumas locuções, ó. Não só, mas também, como também, tanto como, tá? São locuções que me trazem uma mesma ideia. Mas, a princípio, o que eu quero que vocês levem em consideração são essas conjunções aqui. É o tema central do nosso conteúdo, que nós entendamos como usar e qual é o valor de sentido que ela estabelece dentro de uma oração. Tudo bem? Vamos então para as adversativas? O que seriam adversativas? Elas indicam oposição. Lembra que no iniciozinho da nossa aula de hoje, eu já falei com vocês sobre o mais? Que aquele mais traz uma ideia de quebra de expectativa? Por exemplo, aqui o mais aqui presente, ó. Ela é a conjunção base das adversativas, tá? Esse mais, sem o i, traz uma ideia de oposição em relação à oração, entre as duas orações, que ele está fazendo uma ligação. Por exemplo, se eu disser assim, ó, fiz regime o mês inteiro. Bom, se eu faço regime o mês inteiro, qual é a minha expectativa? Que eu emagreça, né? Mas não alcancei o meu objetivo. Ou seja, esse mais trouxe para essa oração, fiz regime o mês inteiro, mas não alcancei o meu objetivo, trouxe uma ideia de contraste, de oposição, né, estabelecida. Então, lembra da quebra de expectativa? Esse mais vai trazer essa relação de quebra de expectativa. A expectativa é que se eu fiz o regime, eu realmente conseguisse emagrecer. Aí, logo na segunda oração, vem aquela ideia de contraste em relação à primeira, de oposição, né, daquela expectativa que eu tinha para alcançar e eu não consegui alcançá-la. Então, esse mais, ele é responsável pelas ideias de contraste, de oposição, ok? Aí, além do mais, com o mesmo valor na oração, eu posso usar porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto. Depois vocês vão anotar aí, tá? Tem outras orações, tem outras conjunções. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Bom, temos aqui, ó. Não obstante, apesar disso, ainda assim, de outra sorte, ao passo que são locuções que me trazem a mesma ideia, né, de oposição, a ideia que essas conjunções aqui nos trazem. Ah, mas temos mais, ó, temos as alternativas, tá? Bom, a alternativa é muito fácil. Por quê? Elas vão indicar uma alternância. O que é uma alternância? Eu alterno entre um fato ou outro, tá? Eu não tenho só ou não, tá? Eu posso colocar ou, ora. Aqui eu tenho outras, olha, já, ora, quer, seja. Por exemplo, ó, quer chova, quer faça... Não, quer chova, quer faça sol, não combina, né? Ora chove, ora faz sol, tá? Ora chove, ora faz sol. Sem problema nenhum, eu tenho uma alternância entre duas situações. Ora chove, ora faz sol, tá? Ou estuda, ou trabalha. Também há uma alternância usando esse ou, tá? Deixa eu ver uma outra aqui. Seja dia, seja noite. Está sempre no celular, tá? Então, nós temos sempre uma alternância quando eu uso esse ou, esse já, ora, ou qualquer um dessas outras conjunções ou locuções aqui apresentadas, tá? A conjunção base, que traz a ideia de alternância, é o ou. A conclusiva, eu tenho portanto, o logo e o pois. Como assim conclusiva? Eles exprimem uma ideia de conclusão, normalmente,
tá? É uma oração que eu inicio e tenho a conclusão logo em seguida daquilo que eu estou fazendo, tá? Por exemplo, estudei muito, portanto, minhas notas aumentaram, tá? Então, eu tenho uma consequência daquilo que eu iniciei, tá legal? Se eu estudei muito, o que vai acontecer? Eu vou melhorar minhas notas, não é isso? Então, estudei muito, portanto, alcancei boas notas. Logo, alcancei boas notas. Então, eu tenho também essas outras conjunções com o mesmo valor do portanto. Eu posso substituir uma por outra? Claro que posso, tá? Tem também aqui por conseguinte, por consequência, pelo que. Temos também as explicativas, que trazem uma ideia de explicação, naturalmente, né? Bom, essa explicativa, ela apresenta o pois, tá? Reparem que existe pois como conclusiva e existe pois como explicativa. Como eu vou diferenciar? Através da ideia que ela vai apresentar. Se ela apresentar uma ideia de conclusão, tá? Ou de explicação, tá legal? Cuidado para não confundir, tá bom? Bom, existem algumas ideias, alguns valores, né, que vocês vão aprender ao longo das aulas. Posteriormente, esse conteúdo vai retomar, tá? Porque ele é muito importante para a construção dos nossos textos. E quando ele retornar, eu vou trazer para vocês explicações ainda mais detalhadas, porque aí eu vou poder cobrar de uma forma mais completa, tá legal? A princípio, eu quero apresentar a vocês as conjunções e que vocês reconheçam os valores destas nas orações, tudo bem? Então, vamos lá para o próximo. Aqui nós temos algumas frases, tá? As conjunções vocês já têm, tá? São as mesmas. Ora, ora, quer, quer. Aqui eu tenho uma explicação que eu vou passar para vocês depois como uma dica, tá? Do pois anteposto e o pois posposto, para não confundir conclusiva com explicativa, tá? Mas eu vou explicar isso aqui de uma outra forma, não aqui agora, tá? Na oração fica mais fácil. Agora vamos lá para os exemplos. Bom, primeiro exemplo é em relação a uma aditiva, tá legal? A uma aditiva. Então, a aditiva, ela vai trazer uma ideia de soma, como eu falei para vocês anteriormente, tá? De adição, de soma. Nosso amigo não veio, nem mandou notícias. O nosso amigo não veio e nem mandou notícias. Reparem que esse nem eu posso, tá? Também associar ao Enem, tá? E não, tá? E não trouxe notícia. Ó, nosso amigo não veio e não mandou notícias. Então, ele não fez uma coisa e não fez a outra, tá? Eu tenho uma ideia de adição entre essas orações, ok? Veio e mandou. Vamos lá para a adversativa, ideia de oposição, contraste, quebra de expectativa. Olha, ele era muito rico, mas não era feliz. Olha aqui a quebra de expectativa na segunda oração. Bom, se eu penso que ele era muito rico, a ideia que eu tenho é que ele era uma pessoa feliz. Bom, claro que não necessariamente, mas ele teria tudo o que ele precisaria, né, para ser feliz. De fato, ele não era feliz. Então, existe algum contraste. Se existe um contraste entre as ideias apresentadas, existe uma ideia de adversidade, tá? Uma ideia de oposição. Mas poderia ser porém, reparem, ó, ele era muito rico, porém não era feliz. Ele era rico todavia, contudo, entretanto, ok? Alternativa, ou, ora, quer, ó. Ora o tempo melhora, ora recomeça a chuva, tá? Eu tenho ora acontece uma coisa, ora acontece a outra. O valor de alternância, tá legal? Opa!
conclusiva, aquele que traz uma ideia de conclusão, tá? Em relação à primeira oração. Ó, eu tenho portanto, que é a minha conjunção-chave aqui, tá? Pensou em conclusiva, pensa em portanto, mas eu também posso usar o logo, o por isso e o pois, tá? Bom, depois eu falo novamente sobre ele. Esse cavalo é bravo, portanto, tome cuidado, tá? Esse cavalo é bravo, tá? Então, logo, tome cuidado, tá? Concluindo que ele é bravo, tome cuidado, tudo bem? Agora, a explicativa, porque naturalmente a gente já associa essa conjunção porque é uma explicação, né? É bem comum. Porque que o pois, que é posposto ao verbo. Depois eu explico na oração. Volte logo, porque amanhã será tarde. Então, aqui na primeira oração, é muito comum eu ter um modo imperativo, tá? É muito comum isso acontecer. Isso não é uma regra, mas é muito comum. E logo depois tem uma explicação relacionada a essa primeira oração. Volte logo, porque amanhã será tarde, tá? Será tarde? Portanto, volte logo, né? Ah, professora, será que não dá para usar portanto? Como eu vou diferenciar uma conclusiva da explicativa? Então, a dica dada aqui é a seguinte: a explicativa ela vai acontecer geralmente, vou mostrar outras frases, geralmente após uma frase, no caso aqui uma oração, no imperativo, trazendo uma ordem, tá? Volte logo, porque amanhã será tarde, tá? É muito comum que essa construção seja estabelecida, mas nós vamos lembrar que a explicativa realmente traz uma ideia de explicação relacionada à primeira oração, tá? Conclusiva é a conclusão da primeira oração. Explicativa é a explicação da primeira oração. Tá legal? Então vamos lá? Prosseguindo. Aqui nós temos 3 exercícios, tá? Então eu digo para vocês como uma dica que é o seguinte: quando nós conhecemos as conjunções, fica muito mais fácil de identificar o valor delas. Então, eu vou aconselhar a vocês que vocês peguem essa tabela que eu passei para vocês agora há pouco, vocês vão copiá-las, todas as tabelas que eu passei, vocês vão copiar para o caderno, tá? Vão pausar o vídeo depois que terminarmos agora essa aula, vão copiar para o caderno, esse conteúdo não está presente no livro de vocês, tá legal? E vocês vão, claro, a partir dos exercícios, a partir da prática, vocês vão memorizar, tá? Cada conjunção de acordo com o seu valor. Isso vai auxiliar bastante, porque toda vez que eu olhar para o todavia, por exemplo, eu já vou saber que estou diante de uma adversativa. Por quê? Mas, porém, todavia, entretanto, contudo, eu já sei que estou diante de uma adversativa. Então, facilita muito esse conhecimento. No ano que vem, no 8º ano, nós voltaremos com essas conjunções e elas novamente serão muito utilizadas. Então, vai ser muito legal, muito importante para vocês. Tá legal? Falou bonito, todavia não me convenceu. Já dei até a resposta, né? Falou bonito, mas não me convenceu. Normalmente a expectativa de quem fala bonito é de que convença. Nesse caso, existe uma oposição entre essas ideias, portanto, todavia é a minha conjunção adversativa, ok? Então anotem aí, adversativa. Você presenciou a cena, portanto, pode explicar tudo. Bom, você presenciou a cena, o que subentende-se? Que ele já pode explicar tudo, porque já viu tudo o que aconteceu, né? Então, isso aqui, essa segunda oração, é a conclusão da primeira, tá? Se você presenciou a cena, conclui-se que você sabe, você conseguiu, você pode explicar tudo para nós, tá? Tudo pra gente. Bom,
Então, portanto, presente, trazendo uma ideia de conclusão. Poderia usar o logo? Poderia, sem problema nenhum, ok? As plantações estavam bonitas, mas o temporal destruiu tudo. Olha aqui a ideia de contraste de oposição. Ó. As plantações estavam bonitas, mas olha o que aconteceu? O temporal destruiu tudo. Então, ocorreu aqui uma ideia de oposição entre as orações. Portanto, esse mais traz uma ideia de adversidade. É uma conjunção adversativa estabelecendo entre as orações uma ideia de oposição, ok? Agora temos só mais uma aqui. Vamos lá. Não me aguardem. Olha aqui aquela forma imperativa que eu falei para vocês, tá vendo? Ó, só que agora é negativa. Ó. Não me aguardem, porque não poderei chegar a tempo. Viu como fica muito claro pra gente? Ó, não me aguardem, dando uma ideia imperativa negativa. E logo na sequência, o motivo, né, desse pedido para que não aguardassem. Porque não poderei chegar a tempo. Ficou claro para vocês? Com certeza, né? O porquê, então, trouxe uma ideia de quê? De adição, uma ideia de oposição, uma ideia de alternância, uma ideia de explicação ou de conclusão? Claramente de explicação, letra B. Até porque eu consigo observar a conjunção porque, tá? Aqui. E a conjunção porque, ela nem consegue ser confundida com adição, oposição, alternância, explicação e conclusão, de modo algum. O porquê, ela apenas pertence às explicativas e apenas trazem uma ideia de explicação. A única que pode tanto aparecer na explicação quanto na conclusão é o pois, tá? É o pois, mas eu vou deixar para depois que nós aprendermos bastante a respeito desse conteúdo, nós retornarmos e falarmos sobre esse pois, tá? Primeira ideia é que vocês aprendam e entendam essas conjunções, que vocês as conheçam, que vocês aprendam, consigam perceber o sentido que elas vão estabelecer na oração, para ligar as orações ou para ligar as palavras, ok? E isso é o mais importante. Professor, eu tenho que conhecer que as conjunções são aditivas, adversativas, explicativas? Não, eu quero que vocês aprendam e entendam o valor, tá? Claro que auxilia bastante, deixa eu voltar lá um pouquinho, auxilia bastante quando eu já conheço essa classificação aqui. Mas o que mais me importa nesse momento é que vocês compreendam o valor delas, tá? Empregado na oração. Então, ó, indicam adição, indicam oposição. Ah, professora, trouxe uma ideia de oposição. É só o que me basta, tá? Não precisa dizer, por exemplo, que ela é uma adversativa. Não. Eu consigo só entender que trouxe uma ideia de oposição, então é o que eu preciso que vocês saibam. Tudo bem? Trouxe uma ideia de alternância, uma ideia de conclusão, uma ideia de explicação. É isso aí, oitavo ano. Espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. Até a próxima videoaula, se Deus quiser. Beijos!